Então vamos lá, carta do Paulo aos Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 1. E eu vou dar, obrigado, Roberto. Eu vou dar ênfase no 7 até o 15, tá? É a ênfase hoje. Hoje a gente está refletindo sobre os nossos encontros, tá? Eu já vou dar uma ênfase para isso até agora. A gente está falando desses encontros transformadores, encontros que edificam na vida de uma comunidade local. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Gente, isso aqui é muito forte, né? A gente é tão impaciente com as pessoas, belicoso. Há um só corpo e um só Espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez? Senhor, nós estamos completamente na dependência do Senhor. Tem misericórdia de nós. Chegarmos diante do texto sagrado, entendermos a sua palavra, no século 21, é um desafio para nós. Que o Senhor mesmo seja servido de nos dar, da parte do Deus Espírito Santo, a iluminação bendita, para a gente entender a palavra do Senhor. Para que o nosso coração seja moldado e modificado. Senhor, o que nós queremos? Tão somente entender as verdades eternas do Senhor no nosso tempo. Ajuda a gente. Nós não queremos ser enganados, levados de um lado para o outro. Nós não queremos sair daqui da mesma maneira que nós chegamos. Nós queremos ser transformados pelo poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus, abre o nosso entendimento, nós te pedimos.
Amém. Irmãos, o individualismo do século XXI, que vem do iluminismo para cá, ele traz uma premissa que é muito normal. Cada um cuida da sua vida, lembrem-se disso. Isso não é mentira não, tá? Só que o iluminismo, junto com o seu individualismo, essa ideia liberal filosófica de vida, ela traz um problema muito sério para nós. E que problema é esse? Quando alguma coisa não é do seu interesse, automaticamente, o que é que você diz? Não é problema meu. Essa é a frase mais comum. Não é problema meu. E eu entendo, porque algumas coisas realmente não são problemas seus. A gente não tem que ficar se metendo na vida de alguns, a gente não tem que ter opinião sobre tudo. Me perguntaram essa semana o que eu achava de uma guerra tal. Eu falei, nada. Por quê? Porque eu não sou especialista em geopolítica, eu não entendo nada de geopolítica, para te falar bem a verdade. Eu sei mal onde é Cariacica. E Cariacica tem tanto bairro, depois que mudaram um monte de CPF aí, dos últimos 10 anos para cá, que eu fico perdido. Eu descobri um dia desse, eu morei na 15 de novembro e eu descobri que eu não moro mais no 57. Agora já é outro número na minha casa. Nem sabia. Essa igreja aqui, por 40 anos, ela foi o número 7. De uns anos para cá, ela é o 75. Eu nem sabia disso. Eu não entendo nada. Então eu falei, olha, infelizmente eu não posso te ajudar porque eu não tenho opinião. Eu não trabalho com geopolítica. Eu não sei o que é isso. A única coisa que eu sei é que o ser humano sempre brigou um com o outro e vai ser assim até o final, até o dia que Jesus voltar. Porque o rei de paz, ele vai voltar um dia e aí quando ele voltar a gente resolve essa situação. Agora a gente está num tempo em que todo mundo tem que ter opinião sobre tudo. Meu filho, sai fora disso, porque é furada. Não ouça todo mundo e não saia dando. Como diria minha filha profeta, alguns de nós somos boca de sacola demais e falamos demais, coisa que não deveríamos. Não seja um boca de sacola. Ouça mais e fale menos. Mas tudo bem, realmente algumas coisas não são problemas nossos. Mas algumas coisas que são problemas nossos, nós não tomamos partido porque somos individualistas demais. Pastor Rômulo, do que é que você está falando? Eu estou falando exatamente da obra de Jesus Cristo. A obra de Jesus Cristo é algo que é problema nosso. O reino de Deus é um problema nosso. O reino de Deus é algo que deve nos preocupar, nos inquietar. E sempre foi assim. Só que qual é o problema? Quando não se trata dos nossos interesses, do nosso emprego, do nosso trabalho, dos nossos afetos, daquilo que a gente acha que deveria fazer, ser, como isso está fora do nosso raio de ação, não está relacionado à nossa poupança, aos nossos investimentos, à nossa conta diária, não é o nosso CDB, o nosso CDI, não é a nossa carteira de investimento, como não são os nossos clientes, como não é como move e mexe no nosso trabalho, a gente fala assim, não é problema meu. Essa é a grande questão. E é por isso que semana passada eu conversei com vocês sobre firmeza na fé e eu trouxe aqui o Daniel. Porque o Daniel está na Babilônia e lá na Babilônia tem uma coisa que é problema dele, o reino de Deus. Isso é problema dele. Ele entende que está exilado, ele entende que está na Babilônia, ele entende que está fora da casa dele, mas tem algo que é mais importante do que os sentimentos, os afetos, os desejos, o salário do Daniel. Tem uma coisa que é mais importante para ele. Tem algo que é mais importante para o Daniel do que o seu prazer, do que a sua paz pessoal, do que a sua prosperidade. Tem uma coisa que é mais importante para ele, o reino de Deus. É mais importante do que a carreira dele. Isso é mais importante, o reino de Deus. Daniel entendeu naquele contexto que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça era mais importante. Porque ele já tinha entendido que as demais coisas seriam acrescentadas a ele. Ô Rômulo, por que é que você está dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque... Dá retorno para mim aqui, por favor, gente, senão eu não consigo me ouvir. Não sei quem está aí, me dá retorno aqui. Eu estou dizendo isso porque eu estou pregando para a geração, e isso não sou eu que estou dizendo. Eu estou pregando para a geração que mais padece com uma coisa. Se você chegasse para um grego
3 séculos, 2 séculos antes de Cristo, e perguntasse para ele assim, qual é o sentido da vida? O grego diria para você, arete, sabedoria. Por isso Paulo escreve para os coríntios dizendo assim, os gregos buscam sabedoria. Se você chegasse para um romano, no primeiro século, e perguntasse assim, qual é o sentido da vida? O romano diria para você, Roma, o império é a nossa vida. Se o império está bem, nós estamos bem. Se você chegasse para um homem na idade pós-média, início da Idade Média, e perguntasse para ele assim, qual é o sentido da vida? Ele diria para você, a razão e o conhecimento. Só que do século XX para cá, você perguntar para as pessoas assim, qual é o sentido da vida? Sabe o que a nossa geração diz? Não sei, cada um faz o seu. Mas por que você está aqui nessa terra? Vocês vão dizer assim, não sei. A maioria de vocês só ligou o automático. A maior parte de vocês vive para pagar boleto. A maior parte de vocês só está preocupada com paz pessoal e prosperidade. A maior parte de nós, no século XXI, só estamos preocupados com os nossos negócios particulares, se eles se dão bem. E se a gente se dá bem, a gente faz como aquele homem, na parábola que Jesus conta. Deu o final do dia, ele viu os celeiros dele extremamente cheios, e a gente olha e fala assim, minha alma está tudo bem, está tudo certo. Vou construir celeiros maiores. O homem do século XXI não tem sentido para viver. De Nietzsche para cá, nós não sabemos o sentido da vida. De Nietzsche para cá, nós só temos medo de morrer. De Nietzsche para cá, do século XXI para cá, então, a gente só está preocupado com os nossos sentimentos. Se a gente tem prazer. Se isso dá prazer para a gente, essa é a razão de viver. E se não dá mais prazer para nós, a gente busca uma outra forma, a gente busca uma outra razão de ter prazer. É sempre assim. Isso guia a gente nos nossos relacionamentos, na nossa visão da gente mesmo, quando a gente olha para o nosso armário, quando a gente olha para o nosso corpo, quando a gente olha para a nossa família, quando a gente olha para o nosso emprego. A gente só olha e fala assim, deu prazer? Não deu prazer? Se deu prazer, beleza. Se não deu prazer, não serve. Essa é a maneira. Nós não temos razão de viver. Nós não temos uma causa para viver. Nós nem sequer estamos preocupados com isso. E Rômulo, por que você está dizendo isso? Porque a nossa sociedade está desesperada, tomando remédio para depressão o tempo todo. E não é porque muitos de nós vão precisar tomar remédio. Alguns de nós temos alguns distúrbios aí que, graças a Deus, a gente consegue identificar e toma. Alguns têm problema em neurotransmissor, então tem que tomar mesmo, vai fazer o quê? Então tome. E se você tem que tomar, tome, não pare. Mas muitos de nós estamos depressivos, ansiosos, com medo, porque nós perdemos a razão de viver. Então estamos absurdamente depressivos. Segundo problema. Meus irmãos, a sociedade do século XXI é a mais infantilizada que nós já vimos no planeta Terra. Vocês se escandalizam quando vocês ouvem que o Daniel, com 13, 14, 15 anos, vai para a Babilônia e lá um adolescente, na nossa visão, diz assim, não vou contra o meu Deus. A gente, no século XXI, diz, nossa, coitadinho, é um adolescente. Aí você tem meninos adolescentes de 40 anos que moram com os pais. E o sonho da vida dele é ter um gato. Ou o sonho da vida dele é ter um labrador. Ele já era para estar preparado para ter neto. Mas infantilizados. Uma geração infantilizada. Casais brigam e se separam porque são infantis. Porque não sabem lidar com crises. Não sabem lidar com problemas. Porque só estão preocupados com desejos. Geração infantil. Geração que não amadureceu, não formou homens. Homens, 21, 22, 23, 24, já era para ser homem, formado.
Já era para estar procurando ter família, mas ele está cuidando do gato persa dele. E eu sou retrógrado. Não, eu não sou retrógrado. Porque a gente sofre, porque mulheres eram para estar sendo formadas para serem mulheres, mas não são mulheres. Porque infantilizados. Não sabem lidar com conflitos. As empresas, é só vocês pesquisarem um pouco. Qual é o meu papel como pastor? Meu papel como pastor é tentar entender o mundo, ler a Bíblia e aplicar a palavra de Deus para o nosso tempo. Tem uma rede social de emprego chamado LinkedIn. É assustador. Uma geração de garotos que sai do emprego e sai falando mal da empresa e do patrão. E aí ele fala assim, eu vou botar a boca no trombone, na rede social. Difamando a empresa. Por que você está dizendo isso, Rômulo? Porque o maior problema que se tem hoje no mercado de trabalho é gente que não sabe se submeter. É gente que não cumpre prazo. É gente que não sabe cumprir tarefa. Por quê? Infantilizados. Nossa, ele falou de um jeito difícil comigo. Eu não estou falando de gente grossa. Geração que não sabe ouvir não. Porque só quer saber de prazer, desejo. Eu não estou falando, é porque o óbvio tem que ser dito, mas é ruim porque a mente humana é dialética. Eu não estou falando, então, é tudo ou nada. Então, presta atenção, eu não estou falando de estupidez, de gente grossa, isso aí você não tem que aceitar mesmo não. Eu só estou falando que a nossa geração não tem limite, ela só quer prazer. E é infantil, ela não sabe lidar com conflito. Nós temos dificuldade em educar criança. A nossa geração não sabe dizer não para filho. Filho pode tudo. Filho pode tudo no nosso tempo. Um monte de menino mal educado, um monte de menino que não sabe ouvir não. A gente chega cansado, enfia nossos filhos na tela o tempo todo, gerando o tempo todo dopamina, não sabe dizer não. Mas por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque a igreja de Jesus é e deveria ser uma reserva de sabedoria nesse tempo. Se o mundo caminha nessa direção, a igreja de Jesus não deveria caminhar nessa direção. Quando nós fomos formados como povo de Deus, nós não fomos formados para ser como a Babilônia é. Nós não fomos formados para sermos infantis, servos dos nossos desejos, levados de um lado para o outro, ansiosos e medrosos com tudo. Por quê? Porque a nós, discípulos de Jesus, foi dada a graça de sermos discípulos cheios do Espírito e deveríamos ser cheios de sabedoria. Essa é a questão, esse é o meu ponto. O mundo padece de sabedoria. O mundo padece de gente que vá ajudá-los nos seus conflitos. As pessoas com as quais vocês têm contato padecem de gente cheia de sabedoria para ajudá-los nos seus conflitos diários. Porque vocês não foram chamados por Jesus para que os desejos de vocês fossem realizados. Não foi esse o objetivo de Cristo. O objetivo de Cristo, quando nos chamou, não foi para que os nossos prazeres fossem realizados. O objetivo de Jesus, ainda que ele liberte, cure, transforme, restaure, ainda que Jesus faça isso e ele faz, o objetivo de Jesus era que existisse um povo nessa terra, que quando a Babilônia olhasse para esse povo, para que quando esse mundo olhasse para o povo de Deus, ele olhasse e dissesse, existe um povo que serve um Deus diferente. Existe um povo que é uma reserva de sabedoria no nosso tempo. Existe um povo no nosso tempo que é uma reserva do poder de um Deus vivo. Para deixar mais claro, vocês se lembram do Jonas? Quando aquela tempestade chega no barco, o pessoal fica desesperado
E Jonas estava onde, gente? Escola bíblica. Dormindo. E a turma desesperada, eles desceram lá embaixo no barco, falaram assim, nós vamos morrer e não está rolando nada, tua cabeça aí. Aí Jonas vai, sobe, ele olha de um lado, a turma orando, cada um orando para o seu Deus, desesperado. Jonas tranquilo e falou assim, gente, pode parar. Aí a turma, mas por que, Jonas? O problema sou eu. Aí ele falou, mas quem é você? Eu sou um servo do Deus Altíssimo. Quer resolver o problema? Me joga na água. E Jonas cai na água. E quando ele cai na água, o mar fica calmo. Eu acho que isso é incrível. Olhando, Jonas ali, no meio daquela gente desesperada, no meio dos seus deuses todos, que é assim que a nossa cultura vive, cada um atrás do seu Deus. Jonas olha e diz assim, aquela declaração de fé dele é incrível. Eu sou servo do Deus Altíssimo que criou todas as coisas. Fiquem sossegados, me joguem no mar que vai funcionar. Nós, no meio dessa Babilônia inteira, servimos o único Deus verdadeiro. A nós cabe a sabedoria, cabe o poder de Deus. Esse é o nosso desafio. Rômulo, por que é que você está introduzindo dessa maneira? Eu estou introduzindo dessa maneira porque eu tenho conversado com vocês qual é a visão da nossa comunidade. Eu falei que a nossa comunidade, que está fazendo 48 anos neste mês, é uma comunidade simples. Simplicidade significa que a nossa comunidade não existe para preencher a agenda de vocês. Não, se você vem na primeira igreja presbiteriana de Campo Grande, não tem culto de segunda a segunda, esquece isso. De segunda a segunda você é discípulo no mundo. Não me venha com um argumento espiritual, não vai rolar, a gente é reformado. Essa comunidade é simples, porque os processos são simples, e o nosso objetivo aqui é que discípulos sejam formados. Isso é simplicidade. Só que essa comunidade é uma comunidade relevante. Nós estamos aqui há 48 anos e a gente quer fazer diferença na vida do nosso bairro, da nossa cidade, das pessoas que estão em volta da gente. Semana passada eu conversei com vocês dizendo que a visão da nossa comunidade é ser uma comunidade firme na fé. Nós somos uma igreja reformada. Nós não abrimos mão da nossa tradição e da nossa história. Nós somos firmes naquilo que a gente crê. Nós não vamos mudar o nosso credo. Pelo contrário, aonde nós estamos, nós somos aquilo que somos. Hoje, eu quero aprofundar com vocês a ideia de ser uma igreja discipuladora. Por isso, os nossos encontros são renovadores. Nós não estamos aqui para entretenimento intelectual se você gosta de estudar. É porque às vezes eu cito Agostinho, cito não sei quem, massa, irmão. Mas isso aqui não é entretenimento intelectual. Segunda coisa que aqui não é entretenimento de tempo. Ah, está no inverno, está 20 e poucos graus, não deu praia, vou na igreja. Não. Lembra que eu falei dos desigrejados. Não é lugar aqui de você ficar pulando de galho em galho. Se você visita a gente, seja bem-vindo. Membros de igreja, discípulos de Jesus, gente firme, gente fiel. A gente precisa lembrar disso. E hoje o que eu quero falar com vocês é sobre sermos uma igreja discipuladora. A gente tem um alvo. Discipulado. Irmãos, é a primeira vez na história do Brasil, e eu mostrei o mapa semana passada, que nós temos 25% do Brasil é evangélico, e esse número vai crescer. Isso está virando reserva de mercado. Não é à toa que você vai ver uma rede de televisão transmitindo uma virada de ano de uma igreja num estádio de futebol, como aconteceu esse ano. Não é o Brasil se tornando cristão. É o Brasil descobrindo que existe um mercado da fé. Por isso você vai ver o Pedro Bial fazendo entrevista com o Bial, com uma Bíblia no colo, entrevistando o evangélico. Não é porque o Brasil está virando evangélico. Não seja trouxa. É porque é um mercado da fé. E essa galera vai querer vender programa de televisão, vai querer vender livro, vai querer vender tudo isso.
Não seja bobo, vai ter troféu gospel de não sei o quê. Mas é porque isso, não é porque o Brasil é evangélico, não é porque o Brasil é cristão, é porque é negócio. Você está no século 21, aqui até cuspe em distância vira campeonato, e tem prêmio de $1 milhão. Você tem que entender o mundo que você vive, não seja bobo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, para você não ser jogado de um lado para o outro, como um bobo. Só que como é que você não é jogado de um lado para o outro? Quando você é discípulo, discipula e é discipulado. Porque quem é discípulo compreende o tempo, a época, conhece o seu Deus, conhece o caráter dele. E é isso que a gente quer que vocês sejam aqui nessa comunidade. Já falei esse exemplo durante 3 semanas. Eu posso fazer um apelo aqui e vi 200 pessoas aqui na frente. Qual é o problema, Rômulo? 1 mês depois não tem ninguém na igreja mais. Porque não tem acompanhamento. Porque não tem discipulado. Porque não tem pessoas que peguem na mão dessas pessoas. Agora eu vou amarrar para entrar no texto. Por quê? Porque você acha que não é problema seu. Porque você acha que isso é problema meu. Afinal de contas, quem é pago para fazer isso? Eu. O século 21 terceirizou isso. Então, já que o pastor recebe para fazer isso, então é ele que tem que fazer. Então, já que a gente elegeu os presbíteros da igreja, isso é problema deles. O problema não é problema seu. Isso é problema de discípulo, não consumidor. Consumidor troca, consumidor não se envolve, consumidor não doa, consumidor não se envolve. Discípulo diz, isso é problema meu. Cristo veio, deixou 12. 12, quando ele ressuscitou, eram 500 que o viram subir aos céus. 2000 anos depois nós estamos aqui. Isso não é problema do pastor, isso não é problema do presbítero, isso é problema do discípulo. Você é discípulo. O que a gente vai conversar aqui hoje é problema seu. Para isso, eu estou trazendo o apóstolo Paulo em Éfeso. Eu não vou dar mais o contexto, porque eu preguei sobre a igreja de Éfeso 2 vezes. Então eu não vou mais falar disso. O que eu posso dizer é que a carta de Paulo aos Efésios, ela tem 2 partes. Primeira parte, capítulo 1, 2 e 3, doutrina. Paulo está falando de doutrina. Capítulo 1, Paulo fala de predestinação, adoção, eleição, justificação pela fé, derramamento e selo do Espírito Santo. Ele fala da formação da igreja, em que judeus não são mais o povo da aliança, mas o povo da aliança é a igreja, e a igreja é todo aquele que crê em Jesus Cristo. Capítulo 2, Paulo vai trabalhar doutrina, dizendo, vocês acham que o homem nasceu bonzinho? O homem não nasceu bom, o homem nasceu escravo dos seus pecados, e ele teve que pela graça ser liberto pelo poder de Deus. Capítulo 3, Paulo diz, essa obra agora ela está espalhada pelo mundo todo. Aí ele chega no capítulo 4, 5 e 6. Nos capítulos 4, 5 e 6, o apóstolo Paulo está pegando toda a doutrina e ele está aplicando. E ele começa no capítulo 4 a aplicar a doutrina do senhorio de Jesus e o poder do Espírito derramado sobre a vida da igreja. Pastor Rômulo, o que o capítulo 4 fala? O capítulo 4 fala de Cristo como Senhor, o poder do Espírito varrendo a igreja e como os crentes vivem. Por isso, vocês observam que uma marca do verso 1 ao verso 6 é unidade em amor. Paulo diz, conversem em amor, falem em amor, sejam tolerantes, sejam pacientes. E ele diz, qual é o mais importante? O mais importante não é que eu seja dono de igreja e achar que a espiritualidade dos outros precisa ser a minha. O mais importante não é ser um visitador de igreja dizendo, hoje eu quero um louvor bom, eu vou para a redenção.
Hoje eu estou afim de mais fogo, eu vou para a Assembleia de Deus do Calvino, do Salvino. Hoje eu estou querendo um estudo, eu vou lá ouvir o Rômulo. Não, isso é consumidor de igreja. Não é disso que a gente está falando. Isso não é discípulo. Isso aí é consumidor. Paulo está dizendo assim, andem em unidade. E aí ele vai chegar no verso 7, e ele começa a falar do que eu vou falar com vocês. Ó, a cada um foi concedida a graça. A palavra graça aqui é a caritas. Só que essa graça não é a graça salvadora de Efésios 2. Quando ele diz, pela graça sois salvos mediante a fé. Essa graça aqui é a graça repartidora de dons, ok? Paulo diz, e a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Rômulo, o que é que isso significa? Calma. Vamos a João capítulo 3 rapidinho para eu lançar luz nisso. Eu preciso tirar alguns mitos aqui. É bem rápido e eu vou aplicar e a gente termina, tá? Olha João capítulo 3. O texto bíblico diz para a gente. Abriram aí? Verso 30, tá bom. Verso 30. Acho que ele está ótimo. É necessário que ele cresça e eu diminua, o João Batista diz. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem dos céus está acima de todos. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceita, confirma que Deus é verdadeiro. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem o quê? Quem é que não tem o Espírito com limitações? Aquele que veio do céu. Quem é que veio do céu? O Senhor Jesus. O que é que João de Batista está dizendo? O Senhor Jesus é aquele que recebeu o Espírito para que com o poder, Paulo diz isso em Romanos, capítulo 8, quando ele dizia que Jesus andava por toda parte, expulsando demônios, curando enfermos. Por que Jesus fazia isso? Jesus fazia isso porque ele não tinha o Espírito sobre medida. Quem recebeu do Pai a promessa do Espírito Santo? Quem? Jesus. Jesus, quando ressuscitou dos mortos, ele recebe a promessa do Espírito e o que ele faz? Derrama o Espírito. Para que ele derramou o Espírito? Para que as obras dele continuassem. Volta para Efésios, capítulo 3, verso 8. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e o que ele fez? Ele deu dons aos homens. O que é que significa ele subiu? Senão que também havia descido às profundezas da terra. Tradução da Revista e Atualizada. Tem um A craseado aqui, ó. A terra. Está uma tradução melhor. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Por favor, olha para cá. Alguns de vocês vêm de um segmento pentecostal, carismático, alguns neopentecostais, que acreditam numa visão dos últimos tempos,
pré-milenista histórica ou dispensacionalista. Calma, deixa eu explicar. Por isso eu estou com muita calma. Vocês aprenderam, é cinematográfico, só falta ser verdade, que Jesus, quando estava na cruz, morreu. Onde Jesus foi? Fizeram até um mapinha para vocês. Jesus foi lá no inferno. Num lugar chamado, vocês lembram? Lá no Hades. Jesus foi lá no Sheol. É bonito, tá? Só calma. É tipo, isso aqui é tipo Dragon Ball agora que eu vou falar. Aí Jesus foi lá no inferno. Tinha uma turma presa lá. Aí lá, segundo eles estão interpretando esse texto aqui. Aí Jesus abriu como é que é o nome daquilo? As prisões. Aí ele olhou e falou bem assim: Jeremias, vem para fora. Ezequiel, vem para fora. Jesus lá no inferno com essa galera. Vem para fora. Porque segundo essa turma, quando Jesus morreu, estava rolando um pagode tardezinha lá no inferno. A turma estava tipo, beleza, Jesus morreu, tá tudo certo. Aí quando ele, lá no inferno, vai Jesus, bate na porta na tardezinha deles e acabou o show. E aí Jesus vai e liberta essa turma toda, segundo essa visão. Aí ele pega esse pessoal e sobe para o céu e leva eles para lá. Então, não dá, né? Não, isso não aconteceu. Tá? Primeiro, porque depois da morte vem o juízo. Ninguém fica parado. Isso é Hebreus. Segundo, Jesus olha para o ladrão do lado da cruz, olhou para ele e falou bem assim: olha, hoje mesmo a gente vai dar um pulo lá no inferno porque eu tenho que liberar uma galera e depois a gente se encontra lá no paraíso. Marca meia hora aí que eu vou ali resolver um problema, a gente está chegando lá. Não é isso. Irmãos, morreu presença de Deus. Morreu presença de Deus. Morreu, nosso julgamento já aconteceu. Nós cristãos já fomos julgados na cruz. Por isso, passamos dessa vida para a próxima e encontramos Jesus. Morreu, não está com Cristo, já vai para longe da presença de Cristo num lugar chamado inferno, aguardando a segunda vinda para a ressurreição dos mortos. Essa visão romântica, ela não é verdadeira. O que é que esse texto está dizendo? Jesus não foi lá nas regiões inferiores da terra. O que esse texto está dizendo é que Jesus encarnou, viveu nesse mundo, fez a obra de Deus, morreu, ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e derramou o Espírito. Vamos ler o texto de novo? Verso 8. Quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Quem são os prisioneiros que Jesus libertou? Não era ninguém que estava escravizado em algum lugar. Vocês se lembram que quando Jesus ressuscitou o Evangelho de Mateus, a turma ressuscitou junto dele, todo mundo em Jerusalém viu? Está todo mundo livre, gente. Todo mundo livre. O juízo já aconteceu. Ele libertou toda aquela turma antes dele, está livre, acabou. E ele deu dons aos homens. O que significa que ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? O que significa que Jesus foi exaltado, senão que ele tinha sido humilhado aqui? E aí ele diz, verso 10, aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. O que é isso, gente? O que esse texto está dizendo? Tira da sua cabeça essa visão mágica de Cristo. Eu estava ontem ouvindo um pastor, eu fico tentando entender que ele estava dizendo que nós estamos no final dos tempos, porque João viu o Apocalipse e quando ele viu um monte de míssil caindo do céu. Falei, rapaz, doido, hein? Então as estrelas que João viu que caíam no céu, na verdade eram mísseis.
Aí eu fico pensando que na Idade Média o pessoal devia falar meio assim, não, João viu aquele monte de flecha com fogo, quando os arqueiros jogavam. Você percebe como é loucura você tentar ficar interpretando a Bíblia desse jeito mágico? Para com isso. O que esse texto está dizendo? Que Jesus veio à Terra, cheio do Espírito Santo, cumpriu a missão dele, subiu aos céus e ele derramou o Espírito Santo. É isso. Ele libertou o povo. Ele libertou a gente da escravidão de Satanás. Ele libertou a gente da escravidão do pecado. Agora que vem a minha aplicação aqui. O que é que isso significa? Significa que o poder do Espírito de Cristo é para quem? Para todos os crentes, cara. É isso que o texto está dizendo. Ele deu dons aos homens. Irmãos, a primeira aplicação que eu faço aqui é que o poder de Jesus é para todos os crentes. Vocês não podem esquecer disso. O que significa isso? Muitos de vocês não cumprem a missão que Deus deu, e aqui por missão que Deus deu, muitos de vocês não oram pelas pessoas, não ensinam a palavra de Deus, não gastam tempo servindo as pessoas. Alguns são preguiça, como eu falei 3 semanas atrás. Outros é por um sentimento de incapacidade. Vocês olham e falam assim, cara, eu não sou pastor. Pô, eu não estudei teologia, eu não sei. Então, eu não falo bem. Engraçado que quando a gente olha os profetas do Antigo Testamento, eles são assim, qual foi a desculpa do Moisés mesmo? Ô Senhor, eu acho que é um outro cara, não sou eu não. E o Jeremias? Ô Senhor, eu sou o menor da minha casa, mas logo eu. Irmão, Deus é mestre em pegar o pior tipo de matéria-prima dessa terra, nós. Qual é a pior matéria-prima dessa terra? Nós, você e eu. Entenda que por estar em Cristo, Ele já capacitou a gente. Você não depende de líderes espirituais. Eu vejo isso o tempo todo. Eu já falei isso. Um dia eu fui numa reunião, eu entro numas furadas gospel de vez em quando. É sério. O cara fala assim, eu sou vice-presidente do presbitério. Aí alguém sempre me liga e fala assim, Rômulo, você pode ir lá representar o presbitério em tal reunião? Aí lá vou eu. Gente, eu me sinto mal. É porque o pessoal vai se apresentar e eu falo assim, não, eu sou o pastor Rômulo, pastor da igreja ali. É sério que sempre do meu lado tem um apóstolo. Sempre do meu lado tem o profeta. E eu fico mal, porque eu sempre ando assim, né? Aí eu olho uma turma, falo, rapaz, sempre tem um profeta, Manu, do meu lado. Sempre tem um apóstolo fulano de tal. A gente não pode e não deve ficar refém de líderes espirituais. Porque cada crente, olha o que a palavra de Deus está dizendo para a gente. Quando ele subiu em triunfo às alturas, ele levou cativo muitos prisioneiros e ele deu dons aos homens. E o que é que significa isso? Quer dizer que a gente não é dependente e refém de líderes espirituais. Agora, irmãos, quando vocês olham, por exemplo, livros bíblicos, como o livro de Neemias, e ele é ótimo, ele está trazendo exatamente a perspectiva do povo de Deus que está exilado, voltando para reconstruir a terra de Deus, a obra de Deus. É muito incrível porque quem é que Deus sempre está procurando? Sempre corações dispostos. O Senhor sempre está procurando corações dispostos. O Senhor sempre está procurando pessoas disponíveis. O Senhor sempre está procurando pessoas que estão mais preocupadas com eles do que consigo. Então, por favor, para orar a Deus, para você poder pedir a Ele que você reconheça os dons que Ele te deu. Por favor, olha para mim. Reconhecer que você fala bem não é pecado.
Reconhecer que você serve bem não é pecado. Reconhecer que você tem o dom de abençoar a vida das pessoas não é pecado. É hipocrisia e falta de humildade você não reconhecer os dons que Deus te deu. Que Deus te deu vários dons. E é hipócrita quem olha alguém dizendo, isso aqui eu sei fazer. Isso aqui eu sei fazer. Porque talvez a pessoa realmente saiba fazer. E que bom que ela reconhece isso. Isso não é pecado. Pecado é quando você descobre que sabe fazer alguma coisa e se acha melhor do que o outro por causa disso. Pecado é você achar que porque você sabe fazer alguma coisa, só você sabe fazer e ninguém mais sabe. Isso é pecado. Agora, reconhecer os seus dons é fundamental. É fundamental para que o reino de Cristo avance. Todos nós temos. Agora, o problema é que a gente não confia no poder de Deus. Deixa eu passar para a segunda parte, porque o que eu estou querendo dizer aqui é que o poder de Cristo é para todos. Só que aqui a gente tem um problema. Vai lá no Antigo Testamento, no profeta Ageu, e deixa eu ler para vocês uns poucos versículos. Ageu é um profeta que está trabalhando o tempo de Neemias, de Esdras e Neemias. Eles estão reestruturando o templo, tá? Eles estão reestruturando a cidade. Agora, olha o nosso problema. Ageu capítulo 1, verso 1. No primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, dizendo: é o tempo de reconstruir a cidade, é o tempo de voltar do exílio, 70 anos lá. Voltaram. Verso 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos: esse povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Tem 70 anos que Jerusalém está destruída. Eles voltaram para a terra do Senhor. E o que eles estão dizendo? Ainda não é tempo de reconstruir o templo. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Essa gente está fazendo as casas deles, os trabalhos deles. Eles abandonaram a obra de Deus para fazer a casa deles. Eles voltaram do exílio e eles falaram aí assim: nossa, a gente tem que procurar trabalho. Nossa, a gente tem que fazer o nosso MBA. Nossa, a gente tem que passar no concurso público. Nossa, a gente tem que ir para o material de construção. A gente tem que fazer essas coisas. Eles estão dizendo isso. E aí olha o que Deus diz para eles. Verso 4 ainda. Mas eles não me ouviram, nem me deram atenção, declara o Senhor. Onde estão agora os seus caramba. Estou em Zacarias, desculpa. Perdão, verso 5. Agora sim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vê se não é a gente, uma geração depressiva. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam o monte para trazer madeira, construam o templo, para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa.
Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes, provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite, tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Irmãos, parem de correr atrás de dinheiro. Parem de correr atrás de bens. Parem de correr atrás de fortuna. Parem de correr atrás de posição social. Eu não estou falando para você não trabalhar, tudo bem? Pare de deixar o reino de Deus de lado para correr atrás do que vocês querem. Parem! É por isso que vocês nunca têm nada. É por isso que nada é suficiente. Porque a vida não está a serviço do reino. Uma geração folgada. Uma geração de gente que não entendeu o que é discipulado cristão. A vocês foi dado o poder do reino de Deus. A vocês foi dado o Espírito Santo. A vocês foi dada a claridade na mente, no coração de quem é Jesus. O mundo está perdido, precisando de sabedoria. Isso começa na igreja. Na igreja. Discípulos, cheios do poder de Deus. Voltem para Efésios. Vou fazer a outra aplicação. Verso 10, 11 e 12. Ele os designou, alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Para quê? Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Qual é a razão da sua vida? Primeira coisa, chamar o Calvino para nos ajudar. Calvino interpreta isso aqui de uma maneira muito incrível. Calvino diz: nós não temos dons como apóstolos, nós não somos apóstolos. Nós não somos apóstolos. O que temos é o dom do apostolado, Calvino dizia. Normalmente, dons de apóstolos são aqueles caras que são mais empreendedores, eles conseguem ver lá na frente, é a turma da gestão, é isso que ele dizia, esse pessoal que consegue coordenar uma turma, esse é o dom apostólico. Ele dizia mais, ele dizia, profetas são aqueles que são capazes de abrir a palavra de Deus e trazer a mensagem do Senhor para a gente no nosso tempo. Mestres são aqueles que têm capacidade de nos ensinar desígnios de Deus. Pastores são aqueles que são capazes de juntar as pessoas e cuidar das pessoas. Esses dons já foram dados. Eles estão em vocês. Eles estão em todos vocês. Só que se nós olharmos as 5 listas de dons que o Novo Testamento nos dá, ela é maior. Eu não tenho tempo para tratar isso aqui. Mas nós temos dons de doar, de socorrer, de hospedar, de abrir a casa, de dar tempo. Nós temos dons de ajudar, de transportar, socorrer, cuidar. Nós temos dons. O Novo Testamento traz dons, aqueles dons de Jesus. Tudo aquilo que Jesus fazia, nós temos essa capacidade, ela foi dada para nós. O que eu estou querendo aplicar é que existe uma diversidade enorme aqui no meio de nós. Irmãos, pelo amor de Deus, eu abro a Bíblia e consigo pregar, mas tem coisa que eu não sei fazer. O que é normal. Porque tem coisas que são vocês que fazem e não eu. Não adianta isso. Existem 2 tipos de pastores que eu acho incrível. Existe um pastor que é o rancheiro, olhando se fosse uma fazenda. Existe o pastor rancheiro e o pastor fazendeiro. O pastor rancheiro é aquele que ele faz tudo. Ele abre, ele fecha, só ele tem a chave. Já viram desses assim? Só ele que faz tudo, ele que sabe tudo, ele que cuida de todo mundo, e todo mundo vive em cima dele. Esse infarta aos 40. Via de regra. Esse morre. Não tem como. Isso que eu estou pegando do Elias Dantas, é um bom pastor da nossa época. Mas o reino de Deus não é um rancho. O reino de Deus é uma grande fazenda. Achei essa ilustração incrível. Em que eu até sei o nome de vocês, sei a história de vocês, sei onde vocês moram,
conheço a casa de vocês, conheço a vida de vocês. Só que a vida é muito complexa para uma pessoa dar conta de todos. Porque no reino, todos vão cuidando de todos. Por isso, os dons são necessários. E aí, a gente precisa valorizar os dons que os outros têm, para que a gente não fique se comparando com as pessoas. O Arthur tem um dom, a Jailine tem outro dom. A Paola tem outro dom. O Guilherme tem outro dom. E Deus fez isso de maneira proposital. Exatamente para que a gente atuasse junto no reino de Deus. A ótica bíblica é a ótica do complementarismo. Dons diferentes que se juntam e executam a obra de Cristo para o reino de Deus. Diante disso, você precisa encontrar suas funções. Irmãos, nós somos o maior ativo parado na vida da igreja e do reino de Deus. Vocês têm potenciais incríveis, mas o maior ativo parado são vocês. Dons estacionados, parados. Só que na igreja, a gente acha que só se faz duas coisas, cantar e pregar. Então quem não prega e não dá aula, e quem não toca, não faz nada na igreja. Mas por que isso? Porque falta na vida de vocês iniciativa para entender que o reino de Deus é muito maior do que isso. O que fazemos aqui ao domingo é muito pouco perto do reino de Deus. Então, descubra os talentos que Deus te deu e seja intencional em servir naquilo que você faz. Seja intencional, gente, a cozinhar para alguém, a ouvir pessoas. Vocês já viram como no nosso tempo, todo mundo quer falar e tem opinião de tudo, mas ninguém quer ouvir ninguém. A aconselhar pessoas, a ensinar pessoas. Por isso que eu tenho falado para vocês abrirem a porta da casa de vocês para pessoas que vocês amam. Não sejam egoístas. Abram a porta da casa de vocês, abençoem as pessoas. Eu converso com todos vocês, graças a Deus, Deus me deu um dom. Eu não estou nem aí para o que estão falando de mim. Porque eu sei que as pessoas falam de mim, mas eu não estou nem aí. Sabe assim, as minhas rugas de preocupação para quem fala de mim são essas. Mas mesmo, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo, porque eu acho que ficar falando mal dos outros é de uma pequenez de espírito tão grande. Quem fica falando mal, parar para ficar falando mal, é tão mesquinho, sabe? É tão pobre, pequeno de espírito mesmo. Eu realmente não ligo. Mas, em vez de você ficar criticando as pessoas, a mim ou os outros, arrume alguma coisa para fazer da vida e vai servir aqueles que estão realmente sentindo falta de você. Se você quiser falar mal de mim, eu não estou preocupado mesmo. Mas se quiser, fale. Mas ao invés disso, vá caçar alguém para você abençoar. Vá caçar pessoas para você cuidar. Porque tem gente que fica dando uma de espiritual, querendo olhar a vida das pessoas e controlar todo mundo. Vá caçar alguma coisa para você fazer. Vá caçar pessoas para você abençoar. Vá caçar gente para você cuidar. Porque no final você só vai ficar dando problema para a vida dos outros, porque não anda, está agarrado, está preso. Deveria obedecer à voz do Espírito, vá caçar pessoas para você abençoar. Depois, lembre-se que discipulado não é um modelo. Existem formas para a gente edificar a vida das pessoas. Por isso, observe o verso 13, 14 e 15 para eu terminar aqui. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. E cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro.
Antes, sigamos a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo. Por quê? Porque quando a gente abençoa a vida uns dos outros, qual é o objetivo? Maturidade, amadurecimento. Amadurecimento espiritual. Uma igreja saudável é quando gente é madura espiritualmente, não meninos. Maturidade doutrinária, quando você entende o que é Cristo Jesus e você entende o Evangelho. Irmãos, muitos de nós vivemos como meninos de um lado para o outro porque não temos maturidade doutrinária. Não conhecemos a palavra de Deus, não conhecemos o poder de Deus. Maturidade emocional para aprender a lidar com o conflito, com as pessoas. Aqui, eu tenho uma filha pequena e vocês vários aqui teve um baby boom aqui. Minha filha pequena, por exemplo, quando ela quer alguma coisa e você fala não, o que ela faz? Chora. Porque ela não sabe ouvir não. Minha filha pequena tenta manipular a gente pelas emoções. Tenta manipular a gente fazendo beicinho. Você é criança. Você é criança. O que se espera de um crente? Que ele não seja mais menino na fé. Que ele cresça, que ele amadureça espiritualmente, que ele busque o Senhor, que ele cresça doutrinariamente, conheça a palavra de Deus, conheça as verdades eternas. Então, irmãos, ser discípulo não é ser informado. Informação não é discipulado. Eu posso saber, eu conheço um monte de doutor em teologia, e conheço, que nem crente não é. Porque informação não é ser discípulo. Discipulado é transformação. Quando a gente está falando de ser renovado, é porque você precisa ver transformação na sua vida. Pelo amor de Deus, gente, tem gente que está na igreja há 30 anos e não mudou. Está na igreja há 30 anos e não amadureceu. Você pergunta para o cara assim, quem é Oséias? Ele fala, era o atacante do Palmeiras na década de 70, de 80, 90. Quem é Lucas? Ele fala, é meu vizinho. Ô irmão, aí tá bom, pastor, você pegou pesado. Tudo bem, mas irmãos, tem gente, pelo amor de Deus, que é confuso. Não tem um norte. Tem gente que qualquer vento de doutrina, o cara se escandaliza, o cara dá problema. Discipulado não é informação, é uma vida encarnada. E aí vem uma outra coisa, como é que discipulado acontece? Ô gente, é para Jesus. Jesus tem um período com a multidão. Tipo assim, ó. Jesus tem um período com 12. E o que ele está fazendo com os 12? Sentado, comendo, dividindo a vida. O século 21 é de gente que quer falar e pouca gente querendo ouvir. Em palestra ninguém aprende nada. Tomando café você muda o coração. Vou repetir. Você pode ficar num seminário 3 dias consecutivos. Você vai sair de lá com PNL, porque eles vão fazer programação neurolinguística em você. Você vai sair de lá, meu irmão, bombando. Em 2 semanas depois você já esqueceu tudo. Agora, se toda semana eu me reunir com você e a gente conversar da palavra de Deus, você muda. Se toda semana a gente juntar e orar junto, você muda. Toda semana a gente andar, teu coração vai sendo alinhado. Jesus não gastava tempo dando palestra. Ele faz 5 sermões no livro de Mateus. O resto do tempo é conversa que ele está tendo com as pessoas do lado dele. Do lado dele. Conversa, conversa, conversa. Diálogo. Você vê que Jesus está com as pessoas na mesa comendo. Discípulos vivem assim. Então, por favor, eu queria pedir você que avaliasse o seu próprio crescimento. Você está mais parecido com Jesus do último ano para cá? Ou você continua nessa mesma travado? Seu alvo, você está mais parecido com Jesus espiritualmente, emocionalmente? Você está mais perto dele?
Prioriza, por favor, uma vida de comunhão e unidade. Discípulos sempre vão amadurecer no ambiente local que eles estão. E aí, eu quero terminar lançando 3 desafios para vocês. Cadê o pessoal para vir tocar e cantar? O primeiro é você assumir o seu lugar no corpo de Cristo. Porque o Senhor Deus, Ele já deu para a gente graça e Ele já deu dons para nós. Não espera mais, sabe? Comece a servir, ensinar, ouvir, caminhar com alguém. O discipulado não é uma opção na vida da igreja. É parte da identidade de um discípulo de Jesus. Então se você está só preocupado com você, com as suas coisas, isso tem o seu lugar. Mas para ter um tempo. Para abrir sua casa, o que você tem, o que você é. Para você poder servir pessoas, ensinar pessoas, ouvir, caminhar com elas. Segundo, seja humilde para começar a valorizar a diversidade que existe no meio dos dons da igreja de Jesus. A gente precisa parar de competir e começar a cooperar. Discípulos cooperam. O reino de Deus sempre vai crescer quando a gente cumpre aquilo que a gente tem que fazer com fidelidade. E terceiro, gente, a gente tem que buscar amadurecimento e ajudar os outros a crescerem. Qual é o alvo da vida da gente? A gente amadurecer na fé. E a gente ajudar os discípulos de Jesus a amadurecerem na fé. Como é bom ter uma família saudável e ver a família do irmão que estava com dificuldade saudável também. Como é bom ter os filhos saudáveis e ver os irmãos que estavam com dificuldade com os filhos, com eles saudáveis também. Que bom é a gente ser gente cheia do Espírito Santo e saudável e ver pessoas saudáveis também. Como é bom isso. Só que, irmãos, para isso a gente tem que crescer, amar, ensinar e ser parte ativa do processo da vida espiritual da gente e dos nossos irmãos. Gente querida, a gente precisa abandonar de uma vez por todas essa apatia espiritual e esse individualismo demoníaco no meio do povo de Deus. Nós precisamos ser uma comunidade de fé, de gente que amadurece na fé e gente que está preocupada não só com a sua carreira, com as suas finanças, mas está preocupado com o crescimento dos irmãos, que tem tudo na vida para poder abençoar a vida das pessoas. Porque quando eu estou vendo pessoas sendo transformadas, se achegando até o reino de Deus, eu estou vendo Jesus chegando na vida dessas pessoas. Que maravilhoso que é isso. Para uma geração egoísta, para uma geração perdida, que o Senhor Jesus nos dê graça, para a gente ser uma igreja que os nossos encontros renovem não o nosso coração, mas renovem a vida da comunidade dos discípulos de Jesus.